Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez na casa de Raul Cury, aqui na nossa casa União Fraternal, né, onde mais uma vez a gente se reúne aqui para meditar, para poder pensar, né, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Né, para que a gente possa iniciar a nossa semana assim muito bem fortalecido, né, com as mensagens do nosso Mestre. Hoje nós vamos ter a alegria de receber o nosso querido amigo Vianney, que vai fazer o estudo da noite. E antes de convidá-lo aqui para o estudo, eu vou fazer então a leitura do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. O item é o item 30. A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está fora de você. Não é um carro, uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele nega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. É uma mensagem assim, muito positiva, muito bonita, muito atualizada, né? Porque a questão da felicidade é algo que a gente tem que cultivar mesmo, né? A gente tem que encontrar na nossa vida, na nossa existência, tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que traz pra gente a calmaria, tudo aquilo que traz para dentro de nós esse sentimento de um dever bem cumprido, né? De algo que a gente desejou fazer, que a gente colocou a nossa energia positiva, que a gente colocou o nosso talento, a nossa disposição ali para poder fazer alguma coisa, seja lá o que for. E a gente observar o resultado disso e encontrar, né, aquilo que a gente fez com vontade de fazer, com desejo de fazer, essa realização. E é isso que traz a felicidade para o nosso coração. Então, assim, ele fala, né, a felicidade é um produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados. Então, cada um de nós, né, buscar, né, nesse nosso dia a dia aquilo que realmente nos torna capazes de fazer algo e aquilo trazer esse resultado de alegria para o nosso coração, né? Vamos chamar o Vianney para fazer então um estudo da noite para nós, que a gente tenha assim uma excelente noite para todos nós. Obrigada. Oi, boa noite. Boa noite. Não me acostumo muito com isso aqui, mas vamos lá. Pessoal, hoje eu vou falar de um tema que até é muito parecido com o que o José Carlos de Luca falou, que é a esperança. Hoje nós vivemos tempos de desesperança, né? De falta de esperança, né? Então, chegamos ao século XXI com uma tecnologia incrível, com a inteligência artificial, falando em estações humanas em outros planetas, habitar outros planetas, né? Habitar o fundo do mar, explorar os oceanos. Então, a humanidade, em termos de conhecimento, avança a passos largos, né? E pleno século XXI, nós temos uma guerra por território,
onde já morreram 500 mil pessoas na Ucrânia, né? Nós temos uma guerra monumental no Oriente Médio, né? Porque alguns acham que Israel não deve existir. Não é que eles querem ter o Estado deles. Israel não deve existir, é diferente. Mesmo que você me dê o Estado, eu acho que você não deve existir. Aí, no Oriente, nós temos uma imensa corrida armamentista, imenso, o Japão se rearmando de novo, a China investindo 10% do seu PIB em arma, a Índia, a mesma coisa, as ameaças a Taiwan e os Estados Unidos falando que não vai deixar, e tudo pode se incendiar, né? Então, qual é o motivo de um negócio desse? Apenas a loucura dos homens, apenas a loucura, né? Porque assim, são povos prósperos. A Rússia pós-comunismo, com Putin, que é um ditador, mas enfim, é próspera. Eles descobriram a possibilidade de empreender, do capitalismo. A China se livrou da miséria de Mao Tse-tung, é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? A Índia, apesar da enorme miséria, é um centro de excelência, de inteligência. Os satélites são todos postos pelos hindus, pelos indianos. Os maiores físicos do mundo são da Índia. Os maiores matemáticos são da Índia. Então, vejam vocês, para alguém que enxergue o mundo apenas pelo lado materialista, nós estamos diante do Apocalipse, né? Aí a França faz o favor, né, para agredir o mundo, de pôr o cavaleiro do Apocalipse para abrir as Olimpíadas, né? É totalmente desnecessário. Depois aquela agressão à Santa Ceia, totalmente impertinente, fora do contexto, mas faz parte do momento que nós estamos passando. Faz parte do momento que nós estamos passando. Se você olhar materialmente, você fala, meu Deus, eu vou achar uma montanha bem isolada, bem alta, fazer um bunker como muitos estão fazendo isso, né? Porque a hora que começar a guerra nuclear e etc, eu vou ter uma chance, né? Então, os mais ricos do mundo estão construindo bunkers de milhões de dólares, né? Mas é porque trata-se de uma análise unicamente material, como se o homem fosse apenas o corpo físico. Só que esse clima, ele traz muito pessimismo e traz muita desesperança. Se você ligar a televisão e permitir que essa torrente, esse rio de tóxico entre na tua casa, né? Aí realmente vai dar uma baqueada em todo mundo. Agora, em primeiro lugar, o Cristo é o governador planetário. Jesus não vai permitir que a humanidade simplesmente se aniquile, que todos se matem a si mesmos. Jesus não vai permitir isso, né? Muitos outros impérios prometeram durar 1000 anos. O Reich prometeu durar 1000 anos, Hitler durou 10, né? As águias de Roma eram eternas, onde elas estão hoje, né? Enfim, então a visão materialista é muito pessimista, mas nós somos espíritas. A diferença é fundamental. Eu vou citar um trecho de Jesus aqui, um trecho que o Cristo, não, de Jesus não, primeiro de Paulo de Tarso, onde ele fala aos romanos. Olha o que ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos,
para que da mesma maneira participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Epístola aos Romanos. Veja o que Paulo de Tarso está dizendo. Paulo de Tarso falava a uma população de cristãos que viviam em Roma e na região de Roma. E o que acontecia com essa população? Eram caçados e mandados ao circo, né? Então Paulo se dirige a pessoas que estavam perdendo seus amigos, que estavam perdendo seus familiares, que estavam arriscando a própria vida por conta da crença. E olha o que ele fala: somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ele nos equipara à mesma herança de Jesus. E por que Paulo fala isso? Porque Paulo tinha a ciência de que nós somos seres imortais. Nós somos seres criados por Deus, filhos à imagem e semelhança do Altíssimo. Então, criados para a felicidade, ainda que momentaneamente estejamos em sofrimento, mas criados para a felicidade, para a perfeição. Vejam, Deus permite o livre-arbítrio, não permite? Nós temos o nosso livre-arbítrio e fazemos as nossas escolhas, mas Deus não permite que eu fale: olha, já está bom do jeito que eu estou, vão vocês evoluir, que eu vou sentar aqui um pouco, eu vou ficar quietinho aqui, larga de mim aqui, vão vocês. Eu não quero evoluir. Isso não vai acontecer. Todos nós vamos evoluir. Se a gente colocar a nossa vontade e o nosso desejo de evolução, vai ser como se nós nadássemos descendo um rio. Se nós resistirmos, nós vamos descer o rio também, arrastados pela correnteza, com muito mais dificuldade. Mas a evolução é inexorável. Percebe? A evolução é inexorável. Todos nós caminhamos para sermos espíritos superiores, espíritos perfeitos. Vianney, mas vai demorar. Lógico que vai demorar, mas a questão de demorar é puramente humana. O tempo é só nosso. É só nosso o tempo. O tempo no espaço, o tempo fora da matéria, não existe como nós o medimos aqui, né? Quantas vezes a gente vê relatos dos desencarnados que parece que desencarnaram ontem, faz 50, 100 anos, às vezes mais, né? Mas para eles foi há 5 minutos, né? Então a nossa visão de tempo é distorcida também, mas nós vamos evoluir, vamos evoluir, vamos melhorar e vamos caminhar para a perfeição. Agora, eu tenho que ter esperança, por quê? Porque o Vianney está falando? Ou porque algum orador espírita falou? Não, porque eu sei. Se nós pensássemos em fé simplesmente como uma crença, aquilo que se acredita pode se desacreditar por algum motivo. Mas nós não temos a crença, nós sabemos que vocês vão sobreviver ao corpo. O corpo vai morrer, o corpo vai voltar à natureza, o corpo a cada dia está mais velho, normal, mas eu, Vianney, a Rosana, esse ser humano vai sobreviver à matéria, vai acordar na espiritualidade, né? E somos herdeiros de nós mesmos, né? Quer dizer, nós vamos acordar do jeito que nós vivemos. Se vivemos bem, vamos acordar bem, né? Se vivemos em desequilíbrio, o desequilíbrio nos acompanha vida após a morte. Quer dizer, não há mágica, mas não há, percebam que não há opção de eu não quero mais existir. Eu não sei se vocês já participaram de reuniões mediúnicas
em que se manifestam os suicidas. Mas a grande dor deles é continuar vivo. Percebe? Porque eles estavam num estado de sofrimento enorme. Acabaram caminhando para esse trágico momento do suicídio e permanecem vivos com o mesmo sofrimento anterior acrescido dos sofrimentos do suicídio. E dão depoimentos incríveis. Então, você não tem a opção de eu não vou mais existir. Chega, eu não quero mais. Não, você vai continuar. E sabendo que você é imortal, nós não somos eternos porque tivemos uma criação. Deus é eterno, mas nós somos imortais. Sabendo que somos imortais, as dores, os sofrimentos, as decepções de hoje vão passar. São momentâneas. Percebe? São momentâneas. A perda das pessoas amadas não é uma perda, é um até logo. As dores desse mundo, as doenças, as próprias guerras que nem eu citei, são sofrimentos momentâneos que vão passar. E que não vão nos atingir como seres imortais. E vocês vejam Paulo falando que nós somos herdeiros de Deus, né? Nós somos no planeta Terra o maior investimento do Pai. Há milhões de anos o espírito humano vem do reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até despertar a consciência no mundo primitivo e ascender a inteligência. E depois uma longa evolução. Vocês acham que o Criador, que o Pai, que Jesus, que dá a designação de Pai, né? Os judeus não chamavam Deus de Pai, chamavam de Javé, tinham outros nomes, e temiam Deus. Jesus vem, revoga tudo isso e nomeia um Deus de amor, um Pai que quer o melhor para os seus filhos. Vocês acham que esse Pai nos criaria para o sofrimento? Nos criaria para penar? Nos criaria para penas eternas, que nem nós homens criamos essa bobagem? Não. Um pai quer o melhor para o seu filho, sempre. Se nós que somos humanos cheios de defeitos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? Como Jesus falou, né? O Cristo tem uma parábola que ele fala exatamente isso. Teu filho te pede um pão, você dá uma pedra? Teu filho te pede um peixe, você dá uma serpente? Então que dirá o teu Deus nosso Pai, que te dará boas coisas? Mas essas boas coisas, na nossa visão, muitas vezes elas têm que ser materiais, né? Então nós ainda temos aquela ilusão de que se você tiver bastante dinheiro na conta corrente, né, tiver um carro novo, tiver um bom relacionamento, tiver todos os objetos de desejo que você inventou, se tiver tudo isso, reunir tudo isso, pronto, reunir todas as condições da felicidade. E nós sabemos que não é assim, né? Porque senão só pobre teria depressão, né? Só os pobres cometeriam suicídio, né? Os ricos viveriam em êxtase, né? E não é isso. Muito pelo contrário. Muitas vezes aquele cidadão, e eu já vi isso muitas vezes, que mora lá na roça, no alto de uma montanha, numa casinha pequena com várias limitações materiais, ele é infinitamente mais feliz do que um monte de gente endinheirada. Infelizmente, né, as condições materiais não são felicidade. Podem ser conforto, mas felicidade
Eu estou falando, aí alguém pode pensar, mas você está falando contra o dinheiro, contra as conquistas materiais? Não, não. Mas eu não vou viver em função disso. A minha vida é muito mais do que isso. Né? Nós somos muito mais do que meros trabalhadores ou meros empresários. Nós somos seres, parte da criação, volto a dizer, imortais, criados para serem felizes. Tem um outro trecho de uma epístola de Paulo aos Hebreus, onde ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo, epístola aos Hebreus. A esperança e a paciência andam de mãos dadas, né? Então, é muito importante que nós cultivemos as duas virtudes, a esperança e a paciência. A paciência para atravessar os momentos que nós estamos atravessando no mundo. Muitos têm aquela visão assim: não, mas esse mundo está perdido. Não, esse mundo está muito pior. Pessoal, não está muito pior. Esse mundo está muito melhor, apesar de tudo. É que o homem poderia ter feito progressos reais, poderia ter abandonado certas coisas, né? Mas hoje nós estamos muito melhores. Na Idade Média, um homem morria com 30 anos. As pessoas morriam de fome. Quando houve a imigração dos irlandeses para os Estados Unidos, tinha tido uma fome na Irlanda, onde morreram 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Isso foi no século XIX. De fome. Você consegue imaginar a quantidade dessas pessoas morrer de fome, de inanição? Então, falar que o mundo hoje é pior, não é verdade. Hoje a idade média de um brasileiro é quase 80 anos. Hoje a gente já não contrai a maioria das doenças. Hoje a gente tem tratamentos médicos, psicológicos, psiquiátricos para quase tudo, né? Então, mas o egoísmo humano, né, ainda atrapalha muito, né? Então, o nosso egoísmo atrapalha muito. A Terra poderia ser mais feliz? Lógico que poderia. E será. Percebam que será mais feliz. Mas nós vamos ter que ter paciência. Tem um outro trecho de Jesus que ele diz assim aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Olha que coisa linda. E nós somos os modernos discípulos de Jesus. Discípulo é uma palavra muito forte. Vamos pôr servos, né? Que é mais condizente com o nosso tamanho. Mas nós somos servos do Cristo. Nós somos a luz do mundo, né? Então, mas nós somos a luz do mundo se ela brilhar, se a minha esperança e a minha confiança em Jesus Cristo estiver sempre alta, né? Então, é lógico, se eu não tenho esperança, eu sou só mais um necessitado de ajuda. Mas se eu me apodero da minha vida e eu sei que eu vou fazer a diferença, que eu vou melhorar, que eu vou ser feliz, que coisas boas acontecerão, se eu me apodero disso, aí eu passo a ser a luz do mundo. Aí eu passo a iluminar as pessoas que estão à minha volta, né? Então, pessoal, e essa esperança, ela tem que ser cultivada, né? O José Carlos de Luca, que você leu o trecho do livro, ele fala que tem duas coisas que trazem uma energia negativa enorme para as pessoas. Primeira, hostilidade ao outro ser humano. Então eu sou hostil ao outro, né? São as pessoas que eu não gosto, ou as pessoas que eu acho que são isso, são aquilo, que eu julgo, que eu prejulgo. Hostilidade. E
autopiedade. Ele fala que autopiedade. Nossa, eu não consigo nada. Meu Deus, as coisas não dão certo para mim. Eu tento, sabe aquela coisa? Eu sou um espírito em sofrimento, eu estou resgatando o meu passado. E por aí vai, desfia aquele monte de besteira, né? Isso é autopiedade. E ele defende a ideia de que essas duas coisas, ou uma só delas já é o suficiente, nos trazem uma energia negativa muito grande. Então é por isso que muitas vezes a gente vem à casa espírita, assiste a palestra, toma passe, sai ótimo. Segunda, mais ou menos. Terça já está ruim de novo, né? Quarta e quinta volta na casa espírita, dá mais um tapa, vai, dura 2 dias o bem-estar, no máximo. É culpa dos espíritos? É culpa do passe? Esse passe não foi muito forte. Não é, a culpa é minha, porque o problema nasce no meu pensamento. O problema é como eu penso, eu sou aquilo que eu penso. Então, se eu não me mantenho vigilante, por que Jesus insistiu tanto? Vigiai e orai. A igreja traduziu como orai e vigiai, mas é vigiai e orai. Primeiro a vigilância, depois a oração. Oração muito importante, mas primeiro vigia. Vigia quem? A minha esposa? O vizinho? Não, vigia o eu. Quantas vezes eu me pego pensando naqueles diálogos mentais com nossos perturbadores, né? Que na realidade é isso, mas você acha que está pensando. Aí eu, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando num negócio deprimente como esse? Ou por que eu estou pensando algo que nunca aconteceu e que talvez não aconteça? Vai ter uma nova pandemia. Será que vai? Se tiver uma nova pandemia, a gente se vê o que faz. Eu vou começar a pensar nisso agora para me deprimir? Percebe? O grande problema é o pensamento. Escolas religiosas do Oriente, budismo e todas as outras, têm como meta e como regra o controle do pensamento, porque é a origem de todo mal. Eu não vou ter esperança tão necessária nos dias de hoje se o meu pensamento é ruim. Se eu me intoxico com notícias pavorosas, né? Se eu me intoxico com tudo isso, se eu tenho hostilidade ao meu próximo por N motivos, não importa aqui, se eu tenho piedade de mim mesmo, acho que eu sou um coitadinho que ninguém ajuda, né? Deveria ser mais ajudado. Cadê meu espírito protetor? Percebe? Se eu tenho esses pensamentos viciosos, fica muito difícil manter a esperança, porque a gente adoece. Conforme todas as doenças nascem primeiro no mundo mental. Todas as doenças nascem no mundo mental primeiro, antes de se manifestar na matéria. Podem ter doenças kármicas, que você já traz no perispírito de encarnações passadas, e aí se manifesta no corpo físico por N motivos nessa encarnação. Mas muitas nós provocamos. Nós provocamos. Tem muita gente dizendo, muito profissional da área, dizendo que o ressentimento dá câncer. O que é o ressentimento? A palavra já diz, ressentir, ressentimento. É algo muito ruim que aconteceu na minha vida e que eu me recordo todos os dias, né? Ressentimento. Isso é tão poderoso que agride o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e plasma uma doença física, porque é uma degeneração, é sombra, é como se eu me cobrisse com sombra, e uma hora aquilo passa para o meu perispírito e se manifesta no corpo. Então, o pensamento tem que ter disciplina para pensar. É fácil? Não.
Mas se a gente prestar atenção no próprio pensamento, se utilizar da oração, porque há momentos que você está tão desequilibrado, isso acontece muitas vezes comigo, que mal dá para orar, aquela oração concentrado. Aí eu falo em voz alta: "Meu Senhor Jesus, dá uma força, mando a equipe do espaço aqui porque o negócio está feio", né? E hoje, por exemplo, eu percebo, é uma questão de sintonia, eu só percebo os perturbadores, não percebo os mentores, porque eles estão muito acima, eu não consigo perceber. Mas a turminha do vamos botar para quebrar, eu sinto. E é só você começar a sintonizar com eles, é só começar o teu pensamento a degringolar que eles estão do seu lado. Ah, são meus inimigos? Nem todos. Alguns são, mas nem todos são. Alguns querem pensam como você. Percebe? Alguns são pessimistas como você. Alguns são preconceituosos. Alguns são violentos. E vem a nossa companhia por pura sintonia. Nesses momentos, o que tem que fazer? Se reequilibrar, né? Levantar, fazer uma prece, né? Pedir ajuda. Os Espíritos incansavelmente vêm em nosso socorro. Incansavelmente. Muitas vezes, quando a gente não sente, você não acredita. Ah, mas eu não percebi nada. E daí que você não percebeu? Você vê todos os seres microscópicos que estão nessa mesa? Não. Os ácaros do nosso travesseiro, a gente enxerga eles, mas eles estão lá, pode ter certeza. Né? Agora, a espiritualidade superior, uma vez que se pede, né, que eu peço, me ajuda, preciso me equilibrar de novo, centrar novamente, mas é na hora, e é com a velocidade do pensamento. Ah, mas os espíritos não estão ocupados? Estão, eles largam a tarefa deles 2 minutinhos e vêm te ajudar. O teu espírito protetor, e muitas vezes aqueles que gostam de você. Porque nós temos pessoas na espiritualidade que são antigos amores, que são familiares, são afetos, são pessoas que ficaram chorando na espiritualidade quando viram nós encarnarmos, porque para eles também é difícil, mas estão torcendo por nós, entendeu? Orando por nós, nos ajudando sempre que necessário. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Nós só precisamos escolher bem as nossas companhias. Essa é o grande desafio. E hoje nós estamos em plena transição planetária. O Divaldo Pereira Franco fala que o pior da transição planetária é 2024, 2025, 2026. Quer dizer, tem mais 2 anos e 4 meses para sair do furacão. Estou que nem preso que vai contando os dias da pena e riscando. Mas uma hora vai passar, não vai? Uma hora vai passar. Aí passou o pior, aí já dá aquela amenizada. E nós vamos progredir para o mundo de regeneração. Né? Então hoje, os espíritos que não mais vão ficar no planeta, que serão deportados, e não é castigo, tá, pessoal? É que eles vão para um lugar de acordo com a natureza deles, não é castigo. Que falando assim, vão ser deportados, vão ser segregados, uma prisão, não é nada disso. Mas essa turma que vai embora, eles sabem que vão embora. E aí está uma guerra na espiritualidade, uma desarmonia muito grande. Vocês vejam o surto de depressão que nós temos, o surto de suicídio que nós temos, né? Quantos problemas emocionais. Tentar marcar uma consulta com um psiquiatra quem possa é para daqui 3 ou 4 meses. Talvez, se for particular, consiga um pouco mais rápido, mas mesmo assim vai demorar, né? Por quê? Porque as pessoas estão doentes, né? Mas muito por conta dessa perturbação espiritual que está no nosso ambiente.
Por que os ambientes ficaram mais pesados? Né? Por que às vezes é tão difícil conviver com as outras pessoas? O ambiente do trabalho ficou pior? Por que a gente tem essa percepção? E as pessoas mais velhas têm a percepção de que antes era melhor. Antes era melhor. Porque antes você não tinha essa perturbação espiritual que você tem hoje. Tá? Então hoje você tem uma perturbação espiritual muito maior. E aí é o conselho de Jesus: vigiai e orai. Se pergunta, não estou me sentindo muito bem, por quê? Eu estou doente? Aconteceu alguma coisa com o meu corpo? Não. Às vezes vem aquele peso, aquela sombra, aquela coisa que parece que você vai cair que você quer deitar. Isso não é meu. Isso não é meu. Faz uma prece. Não é teu. Vai embora. Não é seu. Manda embora. Você está bem. Você está protegido. Teu espírito protetor está com você. Teus mentores estão com você. Jesus está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Por que eu vou me deixar envolver por essa sombra? Por que eu vou me deixar envolver por esse peso? E percebam que os nossos pensamentos criam. Então, também não é só culpa da espiritualidade inferior. Não é só culpa deles. Mas, por exemplo, se eu cultivar os meus pensamentos de pessimismo, de raiva, de ciúmes, enfim, as piores emoções que a gente pode ter, se isso fizer parte do meu dia a dia, eu vou criar miasmas, que são formas de pensamento. E essas formas de pensamento que eu crio e jogo no mundo exterior, elas me intoxicam. Entendeu? Então é como um vidro de veneno. Qual é a parte mais contaminada? É a embalagem de veneno, que contém o veneno. E nós vamos estar contendo o veneno que nós estamos produzindo. Então eu vou criar imagens, eu vou criar criações mentais que vão me agredir. Percebe? Isso é tão sério que André Luiz, muitas vezes andando pela espiritualidade, via painéis mentais com cenas de crimes. E aí o mentor explica para ele: todos os crimes que vão acontecer na Terra são mentalizados e criados na espiritualidade. Eles estão aqui, ó. É isso que é uma criação mental dos seus autores, que estão planejando fazer aquilo. Olha o que é a criação mental. Existem escritores que desencarnam e se encontram com os personagens que criaram. Alguns, o personagem é alegre, né? Monteiro Lobato se encontrou com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Outros criaram demônios que os perseguem, né? E eles estão vivos enquanto aquele pensamento mantê-los existindo. Olha a força do nosso pensamento. Por que Jesus falou: vós sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais? Quem falou isso foi Jesus. Por quê? Porque o dia que a gente se convencer da nossa origem divina, o dia que a gente se convencer das enormes potencialidades que nós trazemos como um espírito imortal, nós vamos fazer muita coisa legal, muita coisa boa. Nós vamos ajudar muita gente, né? Então, pessoal, a questão da esperança e da fé, ela precisa ser construída, percebe? Não existe uma varinha mágica que algum espírito superior, algum espírito elevado, né, vem, bate na tua cabeça, né? E algumas religiões falam isso: e desce sobre vós a graça. O que é isso? Quer dizer, eu sempre fui pessimista, de repente, num passe de mágica, eu sou a pessoa mais otimista do mundo, alegre, feliz. Por mágica, não vai acontecer.
Não vai acontecer. Você vai construir isso. Você vai construir isso. E vai construir de dois jeitos: tomando consciência e fazendo, ou entrando em processo de sofrimento. E aí lá na frente se convence que precisa mudar. Mas aí já sofreu bastante, né? Então, essa fé, por que você tem fé? Porque você sabe da sua imortalidade. E por que você sabe da sua imortalidade? Porque tem fotografia de espírito. Os russos mediram o peso físico do espírito. O espírito é uma realidade científica, né? As cartas das mães de Chico, pessoas do Brasil inteiro que dava detalhes de quando o desencarnado tinha 5 anos de idade. As provas da mediunidade todas, e muito mais, e vai muito mais além do que isso. Então eu sei da imortalidade, não é que eu tenho fé, não, se Deus quiser vai ser assim. Não, filho, você vai sobreviver, quer você queira, quer você não queira, você vai sobreviver à morte. E isso tem que ser algo que nos motive, porque nós somos seres eternos. Então, e algumas pessoas falam assim: nossa, mas por que a ciência não divulga? Tem uma universidade na Índia, num estado lá chamado Rajastão. É um estado que tem 800 milhões de habitantes, que na Índia tudo é muito, né? E tem uma enorme universidade, e uma universidade riquíssima em físicos. Ok. E ali tem um professor titular chamado Amendra Banerjee. Se você digitar o nome dele, Amendra Banerjee, no Google, vem. E um belo dia, esse cara começa a catalogar casos de reencarnação que chegam a ele. Porque ele tem um caso na família, de uma criança de 2 anos, que eu quero ir para minha casa. 2 anos, eu quero ir para minha casa. Não, mas eu vou levar vocês na minha casa, minha esposa está lá sozinha. Moleque de 2 anos, levou a família dele atual, os pais, os avós, foi todo mundo, foi uma comitiva, chegou na casinha onde ele morava, atendeu uma senhorinha muito idosa. Minha esposa, imagina um moleque de 2 anos falando isso com uma anciã de 90, né? E aí começaram a conversar, e ele começou a dar detalhes da vida 2, os detalhes de família, o nome dos filhos e detalhes. E aí ela falou: não, mas não pode ser, quem que te falou tudo isso? Aí ele fala de um sinal de nascença dela, que ela tinha numa região pública, próximo do sexo, e que só ele tinha visto. Aí ela fala: é o meu marido. Amendra Banerjee escreve um livro, cataloga 800 casos. 800 casos. Aí eu pergunto para vocês: existem casos catalogados nos Estados Unidos? Em maior parte dos países tem algum pesquisador que fez isso. Aí eu pergunto para vocês: mas por que isso não vem a público? Por que isso não vem à tona? Por que isso não consola as pessoas? Porque não interessa. Não interessa. Se eu divulgar isso e você se convencer da sua imortalidade, você entender que existe a reencarnação e a causa das aflições estão em encarnações anteriores, se você souber de tudo isso, você vai romper com esse mundo materialista, não vai? Então a ciência não pode falar desse assunto, né? O criador da partícula de bóson, que chamaram a partícula de Deus, ficou extremamente ofendido que falaram que era a partícula de Deus, porque ele é materialista, né? Então inúmeros cientistas não permitem
não só os cientistas, os governos, as religiões, as religiões tradicionais. Se eu tenho que te dar a bênção, se eu tenho que te absolver dos seus pecados, se eu vou falar para você qual é o caminho, agora chega uma notícia dessa, que você reencarna, que você evolui, que os espíritos sobrevivem, que os espíritos não são criados no momento do nascimento do corpo, que eles são antiquíssimos. Percebe? Tudo isso está catalogado por... são espíritas? Não. São pessoas, muitos não têm nem religião. Tem o caso de um aviador americano, um aviador da Segunda Guerra Mundial, que é derrubado. No fim da Segunda Guerra Mundial, ele é derrubado no mar do Japão. A guerra já tinha chegado ao Japão. E ele desencarna. O avião, ele não consegue sair da cabine do avião e morre na queda. O pai é pastor batista. Tem noção do que é um pastor batista? Ele documenta todos os passos da reencarnação do filho. O filho sabia o nome do porta-avião a que ele pertencia, sabia os dados de todos os colegas que voavam com ele da esquadrilha, conhecia detalhes de aeronáutica que nem um engenheiro aeronáutico hoje não conhece dos aviões antigos que ele conhecia. Ele tinha 5 ou 6 anos quando essas memórias vieram. Isso está no YouTube, inclusive, o caso dele, né? E como é que passou isso? Porque ele não conseguia viver. E ele tinha sonhos, ele sonhava com a cabine em chamas, etc. Aí como é que acaba? Os pais dele, batistas, o levam ao mar do Japão, onde o avião dele tinha caído. Ele deposita flores ali, chora bastante e consegue, e é como se desligasse aquelas memórias, aqueles traumas da vida passada, e ele consegue tocar a vida dele. Por que isso não passa no Fantástico? Né? Por que isso não é ensinado nas escolas com 5, 6 anos de idade? Porque nós vivemos num mundo materialista de provas e expiações, né? E infelizmente não há interesse de que você se liberte, não há interesse de que você saiba que você é um espírito imortal, né? E que você vai passar por todas as dores, todos os sofrimentos, todas as decepções, desilusões da sua vida, mas vão passar e você vai atravessar essa fase e vai ser feliz, realmente feliz. Já imaginou a vida na espiritualidade? Uma vida feliz na espiritualidade? Vocês já imaginaram um lugar onde você não adoece, onde você não envelhece? Muito pelo contrário, você remoça e mantém aquela aparência de moleque, de moço, onde você não precisa levantar amanhã às 6 horas da manhã e ir atrás do pão de cada dia, com todos os percalços que tem nisso, né? Onde você vai estar só com pessoas que você gosta, parecidas com você, na mesma sintonia, onde você não vai ter competição. Olha o carro que eu comprei, o teu é velho, olha o meu, acabei de... Você não vai ter mais nada disso. Pensa, é até difícil de imaginar algo tão harmônico e tão feliz, e com as pessoas que você amou, que também vão estar na mesma condição que você, de seres imortais. Então aquele pai, aquela mãe que já foi embora, você vai reencontrar. Aquele filho que às vezes já foi embora, você vai reencontrar. Você vai reencontrar todo mundo. Então, pessoal, a nossa fé tem que ser construída, entendeu? Nós temos que nos convencer a cada dia, mas nós temos evidência para nos convencer. Nós não temos mais dogmas. A doutrina espírita não é uma religião dogmática. Os dogmas são: olha, acredita nisso porque eu estou te falando que é verdade.
Ah, mas eu quero conversar sobre isso. Não, não pode, porque aí é uma heresia se você quiser discutir essa questão. Aí é um crime. Aí nós vamos te botar na fogueira, como fizeram na Idade Média. Percebe? Não é mais assim. Agora você sabe, tem ao alcance dos dedos na internet, né? Então, pessoal, só para terminar, eu gostaria de terminar com uma fala de Jesus, que ele diz, em Mateus 28:20, ele diz: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então vamos nos convencer que Jesus está conosco realmente. Nós só precisamos fazer um esforço de nós nos aproximarmos dele um pouco mais, né? Mas nós temos uma assessoria muito grande, né? Então vamos falar com o nosso Espírito protetor. Aqueles que quiserem chamar de anjo da guarda, não tem problema. Vamos conversar com ele, vamos pedir ajuda quando nós não estivermos bem. Vamos orar e vamos vigiar as nossas emoções e pensamentos. Aquilo que não tem motivo, descarta, né? Ah, mas eu não posso ficar triste. Pode. Existe um motivo da tristeza? Muitos depressivos não têm motivo nenhum da depressão, sequer sabem o motivo. É pura perturbação espiritual, pura. Se a gente ficar vigilante, nós vamos conseguir, né? Vamos atravessar esse período difícil da transição planetária para um mundo muito melhor, muito melhor. Vamos ver o que nos aguarda, né? Pessoal, desculpem, falo muito. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e nos dê uma santa semana. Que a gente comece a segunda-feira com muita serenidade, muita paz, tomando aquele café da manhã, entendeu? E aí nós vamos para o nosso dia, tá bom? Que Deus nos abençoe. Deixa eu sair. Obrigada, Vernei, pela palestra. Eu vou convidar todos agora para fecharem seus olhos, abrirem seus corações e suas mentes e abrace e enxerguem Jesus aqui presente. Que a sua luz, Pai, que a sua bondade, que o seu amor esteja sobre nós todos os minutos das nossas vidas. Que os espíritos amigos aqui presentes possam nos atingir, que a gente possa abrir os nossos corações para essa energia, para esse amor que agora estamos recebendo. Obrigada, Deus, por mais um momento de tanto aprendizado. Obrigada pelas oportunidades diárias que o Senhor nos fornece. Que a gente saiba enxergar em cada momento das nossas vidas e tirar dos nossos problemas, das nossas aflições, coisas boas, que a gente saiba enxergar com a sua ajuda, com a sua luz sobre nós, que a gente saiba enxergar as melhores saídas e tirar os melhores proveitos, Pai, de qualquer coisa que nos aconteça. Que a gente sabe que nada é por acaso. Que
Que a gente aprenda e tenha os olhos voltados para isso. Obrigada, Deus, por tudo. Que a sua luz, Jesus, que o seu olhar amoroso possa alcançar a todos, ou melhor, que todos possam abrir o coração para receber a sua paz, para receber o seu amor. Que a gente possa todos os dias acordar e dar graças. Que o Senhor abençoe, que esse mesmo amor, que essa mesma luz que está caindo aqui sobre nós agora, que ela possa se expandir fora daqui e alcançar a todos os que estão de algum modo ligados a nós, encarnados e desencarnados. Que a sua luz chegue, Pai, a todos eles, que eles sintam e consigam receber isso tudo, para que a gente possa, a passinho de tartaruga, passo a passo, a gente consiga, Pai, mudar para melhor e saber ser grato por tudo, principalmente saber que a gente nunca está sozinho, por pior que sejam os nossos dias, que a gente saiba agradecer e saber que a gente não está sozinho. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Obrigada por tudo. Que todos nós tenhamos uma excelente semana, uma noite prazerosa, que a gente consiga lembrar todos os momentos da sua bondade, do seu amor para conosco. Vamos pensar, vamos emitir agora, mandar essa energia boa a todos os hospitais, a todos os que estão precisando da sua ajuda, Pai. As prisões, onde tantos irmãos sofrem. Que o Senhor possa abençoar cada um. Que o nosso planeta seja mais amado, que as pessoas abram mais os corações e enxerguem com amor e respeito a natureza, Pai. E que os homens possam melhorar um pouquinho e sair um pouco da zona do egoísmo, para que a gente tenha dias melhores, de algum modo, que o nosso entorno, Pai, a gente consiga fazer isso. Que o Senhor nos abençoe, que Jesus nos proteja. Obrigado por tudo.